Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo, onde nós vamos falar hoje sobre vida plena, sobre vida em abundância. Jesus veio para que nós tenhamos vida, mas vida em abundância. Esse é o nosso tema sempre aqui no nosso canal. Nós falamos o que podemos fazer para ter essa vida, para acessar a vida, porque o Senhor já fez tudo por nós, Ele já deu a vida por nós, já ressuscitou, a obra está consumada e falta ainda, às vezes, nós acessarmos, né, o melhor de Deus nessa terra. Nós falamos no último vídeo, começamos a falar sobre bloqueios e vamos falar hoje sobre bloqueio de rejeição. Mas antes de começar o vídeo, meu nome é Andréia Salomão. Se você é novo por aqui, você não está inscrito ainda, peço que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe, assine os sininhos das notificações. Assim nós estamos juntos nessa missão de levar a palavra de Deus, a vida plena que o Senhor veio trazer para nós, para mais pessoas. Vamos então falar hoje sobre um bloqueio, um dos mais conhecidos de todos e um dos bloqueios mais comuns em todos nós, que é o bloqueio de rejeição. Se você não viu o vídeo na 2 dias, né, que eu postei aqui no canal, eu peço que você volte, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você assistir, porque eu falei lá sobre uma história muito conhecida, que eu sempre falo aqui no canal, que é a história de Acã, onde o povo de Deus perdeu uma guerra, que era uma guerra pequena, mas ele perdeu por conta da história do que aconteceu com Acã. Volta lá e assista esse vídeo, vai fazer muito sentido para você. E vamos falar hoje então sobre esse bloqueio, que é um dos bloqueios mais comuns no povo de Deus, que é o bloqueio da rejeição. Vamos entender o que é um bloqueio e por que é tão importante nós resolvermos as questões relativas aos nossos bloqueios. Primeiro vamos entender o objetivo de um bloqueio. Por que um bloqueio é plantado em nós? Quem é que planta esse bloqueio? Por que acontece isso, né? Na verdade, quem planta esse bloqueio é quem veio para roubar, matar e destruir. Roubar de nós, destruir em nós a nossa imagem e semelhança com o Deus Criador. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós somos adotados como filhos a partir da obra consumada na cruz. E nós vivemos muitas vezes longe da vontade perfeita de Deus em algumas áreas da nossa vida. As áreas que nós não temos resultados ainda, nós podemos procurar, que nós vamos encontrar por trás disso, como raiz disso, o bloqueio. Então o inimigo de Deus nos bloqueia, ainda na infância, na maioria absoluta das vezes, na infância. Às vezes ele bloqueia gerações passadas, para que nós, chegando no nosso tempo hoje, estando bloqueados, nós não façamos aquilo que nós somos chamados para fazer. Então, eu sempre repito aqui uma frase que é do Pablo Marçal, ou seja, ouvi dele a primeira vez: bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Então, nós viemos para cumprir um propósito na Terra e o bloqueio nos segura longe desse propósito, para que a gente não cumpra, para que a gente não seja na Terra tudo aquilo que nós fomos chamados e formados para fazer. Então, o bloqueio é para nos deixar longe daquilo que Deus nos programou, nos projetou para fazer, o nosso propósito. E como um bloqueio ele é formado? Um bloqueio ele é formado, na maioria das vezes, na infância, pela percepção que a criança tem. Então, quando nós falamos assim, os bloqueadores são os pais, os professores, os pastores, os padres, os educadores de maneira geral, quem cuida da criança, esses são os bloqueadores. Muitas vezes esse bloqueador, ele realmente é uma pessoa má, é uma pessoa que abusa, por exemplo, de uma criança, que faz alguma coisa muito assim extravagante. Mas em alguns momentos também acontece de não ser essa pessoa do mal, de forma alguma. Às vezes são os próprios pais que, por amor, mas por não saber como lidar direito com essa criança, faz alguma coisa, deixa acontecer alguma coisa, e essa criança, que pode ser eu e você, nós podemos ter tido uma experiência na infância que a nossa percepção, ou seja, como nós enxergamos aquela coisa, traz para nós o bloqueio. Então o bloqueio não é o ato em si, o bloqueio é a percepção que a criança tem. Vou dar um exemplo que vai ficar muito mais claro. Imagina que um casal, os pais, eles estão tendo relação sexual no quarto. A relação sexual, nós que somos adultos, nós sabemos o que significa, é um ato de amor, é uma completude, tá tudo certo. Mas se uma criança, ela entra de forma inadvertida no quarto, ela abre a porta devagarinho ali e ela percebe, ela vê os pais tendo relação sexual, o que está acontecendo está certo, mas a percepção que a criança tem, ele pode ter uma percepção de que o pai está machucando a mãe, de que existe algum abuso, de que não é legal. Pode ser que ele escute alguma coisa que para essa criança dê uma conotação de sofrimento, enfim, a criança vai formar a opinião dela sobre aquilo que ela viu
e pelo que ela ouviu, a percepção dela. E essa percepção pode trazer, por exemplo, um bloqueio da sexualidade. Ela pode trazer dentro dela uma verdade de que a sexualidade não traz prazer, não é boa e nem é uma coisa de Deus, é como se fosse uma coisa totalmente errada. E se ela não tem essa consciência, ela pode levar isso para a vida e ela vai criando reforço durante a vida dessa verdade que ela criou na infância. Então ela teve uma percepção longe da verdade, mas é a sua própria verdade, ela tirou as suas conclusões, ela agora sabe alguma coisa sobre a sexualidade, ela sabe, ela criou, e ela vai encontrar parceiros que não vão ser tão legais com ela ao longo da vida, para solidificando esse conhecimento, essa certeza que ela tem de que sexo não é legal. Entenderam a gravidade de um bloqueio? Mas também existem casos, por exemplo, de abuso sexual, um adulto que abusou de uma criança, então existem os dois lados, né? Mas o mais importante não é o que aconteceu em si, é o que nós vamos fazer agora com isso que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta de que Deus quer trazer isso tudo à tona para curar o nosso coração. Eu passei por vários desbloqueios nos últimos anos, eu coloquei tudo isso muito claro diante de Deus, pedi com muita vontade, Deus, eu quero ver, eu quero me curar, eu quero ter outros resultados, eu quero ser uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais curada. Eu fui com muita verdade diante de Deus, e quando a gente vai com verdade diante de Deus, adivinha o que acontece? Deus traz para nós todas as lembranças, as coisas que aconteceram. Quando Deus traz à tona, é muito o que aconteceu, que eu contei no outro vídeo, né, que a descrição está aqui embaixo, na história de Acã, onde a verdade vem à tona e essa verdade ela é tratada. O Senhor traz tudo isso para nós, não de forma alguma para trazer mais sofrimento. Apesar de que nós sofremos quando nós lembramos, existe sim uma dor emocional nisso tudo, não é assim só flores, mas a dor emocional que nós sentimos é uma dor para a cura. O Senhor não quer trazer isso para mim, para você, para gerar mais sofrimento, pelo contrário. Mas esse sofrimento guardado, essa dor que fica guardada, ela pode trazer uma dor a vida inteira. Então nós temos a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquela que dói pontual, mas resolve. E a dor crônica é aquela dor que eu não quero tratar e eu deixo ela ir. E ela pode passar uma vida inteira doendo. Então nós podemos ter como resultado de uma rejeição não curada, de um bloqueio não tratado, nós podemos ter ao longo da vida vários problemas. Relacionamentos que não dão certo, tanto relacionamento conjugal como relacionamento com pessoas próximas, amigas. Eu posso ser uma pessoa muito conturbada, eu posso ser uma pessoa que sempre está achando que alguém vai me rejeitar, eu posso sempre achar que alguém está falando mal de mim, que alguém vai me trair, que alguém vai me deixar. Tudo isso que vem de um bloqueio. Mas eu fico esperando o pior das pessoas e acaba com isso que as coisas acontecem da forma pior mesmo, porque eu espero que aconteça, porque o meu coração não está tratado. Então a vontade de Deus é que a gente vá limpando toda essa sujeira que foi acumulada ao longo da vida e que a gente se pareça de novo com Ele. Quando nós somos curados, quando nós somos restaurados, nós nos parecemos de novo com Deus. Então nós somos a imagem e semelhança, mas às vezes a sujeira das nossas experiências pode estar trazendo para nós uma outra imagem, que não é a imagem do Deus poderoso, que nós somos a imagem e semelhança dele. Então como fazer com tudo isso? Primeiro eu deixei a tarefa no outro vídeo, no vídeo passado, que diante de Deus, com muita verdade, que você pedisse para o Senhor que trouxesse essas informações, que trouxesse essas memórias de volta à sua consciência, para que isso fosse o ponto de partida para você tratar tudo isso. E hoje eu quero dizer para você o que fazer com isso. Nós fazemos a ressignificação. O que é a ressignificação? É voltar com o Senhor. Eu não sugiro que você faça isso sozinho, né? Então eu fiz isso muitas vezes, eu voltei a imagem, eu voltei a cena, eu voltei às coisas que tinham me acontecido, o que vinha à tona, eu pegava essa informação e eu colocava ali diante do Senhor, eu ia junto com o Senhor, eu voltava na cena, em tudo que acontecia, e ali eu consigo, com a ajuda do Espírito Santo, que é Ele que faz em nós, eu conseguia ver com outros olhos. Então, voltando à imagem lá, a história, não aconteceu comigo, mas eu sei que é muito comum de acontecer. A criança que entrou no quarto e viu, presenciou os pais tendo relação sexual e criou um ranço, criou uma dor em relação à sexualidade. Ali, quando ela volta criança,
Com Jesus ali em oração, ela tem a chance de ver de uma outra forma, porque agora essa criança tem também a minha experiência, né? Então, quando eu volto com criança, eu volto também com a minha experiência. E hoje eu sei o que significa relação sexual. Então eu consigo limpar aquelas impressões que ficou nessa criança e eu consigo dar um novo significado a tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi ou que fizeram comigo. Eu sei que muitas vezes, né, dói, eu sei que muitas vezes não é assim tão simples e às vezes é preciso fazer uma vez, duas vezes, três vezes, mas deixa eu te falar, Deus quer fazer isso com você. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus quer fazer isso nessa parceria. É o jugo do Senhor que é leve, né? O peso dele que é suave. Ele está vendo o que está acontecendo com você, ele vê as suas angústias, ele vê os resultados que você busca e você não conseguiu ainda. Ele quer te ajudar a dar um novo significado, ele quer te ajudar a desatar esses nós. O Senhor, ele te ajuda, o Senhor, ele vai junto com você. A dor que você está sentindo é maior da vida inteira do que uma dor de voltar àquela cena, aquela história, aquela vivência, mas volta junto com o Senhor. E o óleo do Espírito Santo, o Espírito Santo é comparado com óleo, porque o óleo ele entra até nos últimos cantinhos. Quando você derrama um óleo, não tem como você impedir que o óleo entre em tudo. E assim é o Espírito Santo. Quando você abre o seu coração, quando você volta naquelas cenas, mas com o Espírito Santo, ele como óleo, ele vai entrando até os últimos cantinhos, até os mais escondidos e traz para você uma cura de dentro para fora. Não procure fora o que está dentro. Deus quer te curar, Deus tem me curado e quer curar você também de todas as lembranças. Eu vou deixar aqui embaixo também, além do link do primeiro vídeo, eu vou deixar aqui também um link de uma mentalização para ajudar você a encontrar essas questões da criança que está ferida dentro de você. Nós temos mais um vídeo ainda nessa série que vai ao ar daqui 2 dias. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela sua participação. Se fez sentido, curte, compartilhe, me ajude a levar essa mensagem de vida plena, de vida nova para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.